sejam bem-vindos ao Legalmente Descomplicada, canal que aborda temas envolvendo o direito cotidiano de maneira leve e prática. Meu nome é Suelen Parente e hoje falaremos sobre honorários de sucumbência. Sabe aquela frase, perdi o processo e vou ter que pagar o advogado do outro? Vamos conversar sobre isso e entender melhor o que significa. Para saber mais sobre esse assunto, acompanhe esse vídeo até o final, sem esquecer de deixar aquela curtida e ainda compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Bom, quem acompanha a cantora Ludmilla ou qualquer programa ou site de fofoca, recentemente escutou falar que a Lud perdeu um processo que movia contra a socialite Val Marchiori sobre a acusação de racismo, devido a um comentário péssimo da Val sobre o cabelo da cantora, comentário esse que, na minha visão, diga-se de passagem, foi sim racista. Ao comentar sobre a perda do processo, a Lud relata que terá ainda que pagar os advogados da socialite. E todo mundo comenta isso como algo muito absurdo, mas na realidade não entende ao certo do que se trata. Sempre que você for mover uma ação ou for réu respondendo por uma ação, você pode sofrer cobranças além do objeto desse processo, que são as despesas processuais e honorários de sucumbência. A sucumbência, ela tem relação com o verbo sucumbir, ser vencido. Quem perde a ação judicial sofre a condenação da sucumbência, que é integrada pelas taxas processuais, despesas processuais diversas e honorários de sucumbência. Sempre que você vai iniciar um processo ou vai se defender de um processo, o advogado avisa que algumas taxas serão cobradas pelo Poder Judiciário. Taxas que correspondem aos pagamentos de vários serviços realizados durante esse processo. Por exemplo, o oficial de justiça que entrega a intimação ao réu, a viagem dele ela é paga pelo autor. Se for necessária uma pesquisa no sistema para localizar bens do devedor por uma cobrança de dívida, é outra taxa que vai ser cobrada do autor. No final do processo, a parte que perdeu, ela tem que devolver esses gastos com taxas para a parte vencedora. Além de pagar essas taxas, o perdedor é condenado também a pagar um valor ao advogado dessa parte vencedora, chamado honorários de sucumbência. Então, os honorários de sucumbência é a condenação da parte que perdeu esse processo a pagar valor determinado pelo juiz ao advogado da parte vencedora. O direito do advogado à sucumbência está determinado no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil e no Código de Processo Civil. Mas é importante observar que os honorários de sucumbência eles são diferentes dos honorários contratuais. Os honorários contratuais eles são aqueles que você contrata, que você combina com o seu advogado. E os honorários de sucumbência é um valor determinado pelo juiz a ser pago pela parte contrária ao advogado da parte vencedora. Ou seja, diferente do que pensam, quando o perdedor ele paga o honorário de sucumbência, ele não paga para o vencedor, mas sim para o advogado do vencedor. Da mesma forma, a pessoa vencedora ela não pode exigir do advogado dela o valor dos honorários de sucumbência, já que, como eu acabei de falar, esse valor pertence ao advogado e não a essa parte que venceu a ação. Aí você fala, ué, mas não era para restituir o dinheiro que o vencedor gastou com o advogado? Não, gente. Os honorários de sucumbência são do advogado. Tanto que, geralmente, o valor da sucumbência nunca é igual ao valor contratado pelo advogado com o cliente dele. Tem gente que vai falar, ai, mas isso é injusto. Se eu já estou pagando ao meu advogado, por que ele ainda recebe dinheiro da outra parte? Por quê, pessoal? Isso é um benefício do advogado, o verbo alimentar, da mesma forma que é o salário dos trabalhadores de áreas diversas. O advogado ele não recebe um valor certo, mensalmente, como a maioria dos trabalhadores costumam receber. Ele atua no risco daquele trabalho. O 13º salário, por exemplo, é um benefício. Você não trabalha 13 meses por ano, mas você recebe 13 salários. É um benefício ao trabalhador. Da mesma forma, os honorários de sucumbência é um complemento ao rendimento que o advogado cobra do seu cliente. Essa sanção que a parte perdedora sofre, ela existe para desestimular pessoas que abrem processos inúteis, sem razão de existir, para que sejam iniciadas ações apenas quando elas realmente sejam necessárias. Vale lembrar também que nem todo mundo paga a sucumbência
composta por essas taxas e honorários advocatícios. Porque algumas pessoas, comprovando a baixa renda, elas conseguem o benefício da gratuidade processual. Então, quando a pessoa recebe esse benefício e perde a ação, ela é condenada a pagar o valor X, que foi cobrado pela parte que venceu, só que a restituição de gastos com taxas e o valor de honorários de sucumbência não são cobrados. Essa cobrança ela fica suspensa pelo prazo de 5 anos até que seja comprovado que a situação financeira do perdedor melhorou, momento em que ele vai ter condições de arcar com essa quantia determinada. Agora, se passar esse prazo e a pessoa não pagar, porque a situação dela não se alterou, aí o vencedor e o advogado desse vencedor não vão receber nada além do valor da ação ou daquela ação determinada de acordo com o pedido principal do processo. Ou seja, a devolução ao vencedor dos valores gastos com essas taxas processuais e o pagamento de honorários de sucumbência ao advogado vencedor, eles não acontecem nessas situações onde há o benefício da gratuidade processual, ou dificilmente acontecem conforme eu expliquei nesse prazo de 5 anos. Assim, quando você contrata um advogado, jamais afirme que o serviço dele será pago meramente pela parte contrária, algo que eu já escutei inclusive, porque os honorários de sucumbência nem sempre podem ser executados, bem como porque são diferentes dos honorários contratuais, como eu acabei de falar. Tenha consciência que mover uma ação judicial leva a gastos e consequências, ou seja, se você perder, e sempre há o risco de perder, além de pagar o valor cobrado pela parte contrária ou fazer aquela conduta que estejam lhe cobrando, poderá ainda ter de restituir os gastos com despesas processuais que esse vencedor teve e também pagar um valor determinado pelo juiz ao advogado da parte vencedora. O que eu quero frisar é que os honorários de sucumbência não são uma condenação adicional aleatória. Você não está sendo punido 2 vezes de forma seletiva, porque toda e qualquer pessoa que perder um processo também terá essa condenação. Ou seja, também terá de pagar um valor determinado ao advogado da parte contrária, com a única exceção de caso ter recebido o benefício da gratuidade processual. E você que está me assistindo, sabe o que realmente são os honorários de sucumbência? Gostaria de compartilhar alguma informação ou experiência sobre esse assunto? Deixe seu comentário aqui no vídeo ou nas minhas redes sociais. Muito obrigada pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo.